Oi, pessoal. Estou aqui então para gravar o nosso último vídeo, nossa última videoaula. Nós vamos tratar do tema das relações interpessoais. Eu coloquei no nosso cronograma como encontro. Assim, o Rogers, nesse texto que a gente leu, não vai dizer diretamente essa palavra encontro, mas é uma palavra que vai ser usada por alguns outros autores. Heissner é um que se refere a isso, pensando na relação, no encontro, no diálogo, enfim. Essa ideia central de que a psicoterapia se passa através do encontro ou da relação interpessoal entre duas pessoas. Isso é um ponto muito importante para todo o nosso campo humanista existencial, e eu quis introduzir isso para vocês com um texto muito pessoal do Rogers, onde ele vai contar como essa ideia foi se formando para ele. Antes vou falar um pouquinho do Rogers, que é também aí uma figura importantíssima nessa história toda. Ele viveu de 1902 a 1987 nos Estados Unidos, que eu saiba sempre morou lá, e é o grande responsável pelo início das pesquisas em torno. Então ele começa pesquisando mesmo, ou desenvolvendo estudos em torno do que ele chamava mesmo de relações interpessoais, e isso vai se estruturando para ele como um modo de trabalho, a gente poderia dizer um método, mas como ele mesmo disse nesse texto, né, que eu pedi para vocês lerem, isso vai se tornando para ele uma filosofia, né, ele chama de uma filosofia de vida e das relações. Quando ele diz uma filosofia, ele está querendo dizer assim, que é algo que vem reestruturar toda a sua percepção, né, do mundo. Quando ele diz uma filosofia de vida, quer dizer, ele está realmente compreendendo as relações humanas, a existência humana e a relação ser humano-mundo de uma maneira nova para ele, né? Do modo como ele se formou, do modo como ele começa a trabalhar e o que vai se abrir depois, né, do despertar para essa questão. Pois bem, fazer só um lembrete do que a gente viu lá naquela aula sobre a história da filosofia humanista. E não sei se vocês... A gente já viu o Maslow aqui, nesse trecho, né, nesse último mês que a gente está tratando desses conceitos. E o Maslow e o Rogers foram as duas figuras mais importantes do movimento todo que se criou nos Estados Unidos em torno da psicologia humanista. Eu diria que o Maslow foi o movimentador maior, né, do movimento cultural, o criador de eventos, uma pessoa que trouxe pessoas de fora dos Estados Unidos para participar desses encontros. E o Rogers é aquele que esteve sempre ali trabalhando, buscando pesquisar, participando, sim, de toda essa movimentação, mas muito focado na própria prática, na própria escrita e teorização. Como a gente vai ver nesse texto, num momento muito interessante, ele, sem ser um estudioso de filosofia ou das filosofias da existência, acaba descobrindo que o que ele está fazendo, o que ele descobre na sua clínica, nas suas pesquisas, é muito próximo daquilo que alguns psicólogos europeus já vinham falando lá na Europa a partir de um estudo das filosofias. Então, a gente vai compreender que com esse texto, como se dá também aí um encontro que é teórico entre as duas vertentes, né, a americana e a europeia, e que depois vai se transformar num encontro real das pessoas de fato se conhecerem e trocarem as suas ideias, suas teorias, formando então esse campo grande que hoje, né, eu prefiro chamar de humanista existencial em vez de pensar em duas vertentes diferentes. Então vamos entrar no texto, vocês viram que é um texto de muito fácil leitura, muito tranquilo de percorrer, e ele começa contando da sua própria história. Né? Esse texto está no livro A Pessoa como Centro. Sim, uma palavra sobre isso também, sobre essa ideia da pessoa como centro. O Rogers mesmo nunca se referiu ao que ele fazia como psicologia humanista. Ele sempre chamou a sua teoria, a sua teorização no campo da psicologia, de psicologia centrada na pessoa, ou psicoterapia centrada na pessoa. Então, essa centralidade, a ideia de uma centralidade da pessoa na compreensão aí do mundo da terapia, ou na compreensão mesmo do que é a vida humana, porque nós vamos ver nesse texto que o que ele pensa sobre as relações
não é algo que fica específico ao campo da psicoterapia, mas ele está pensando isso na vida, nas relações de trabalho, nas relações de família, nas relações de amizade, enfim. Onde se dá um encontro entre duas pessoas, é preciso pensar no relacional que acontece aí, e não haverá diferença para ele entre o que ele pensa e que vai poder ser de fato aproveitado no mundo da psicoterapia e todas as outras formas do encontro humano. Então, é como se ele dissesse, para compreender a vida humana, para compreender então o nosso mundo, o mundo humano, é preciso centralizar a compreensão na ideia de pessoa, né? De pensar cada indivíduo como uma pessoa na sua integralidade, na sua força criativa, no seu desconhecido, enfim, e principalmente no que ele vai afirmar, na confiança de cada pessoa como sendo capaz de se autodesenvolver e com isso, né, contribuir também por meio das relações com o crescimento das outras, enfim, alguma coisa desse tipo. Só um detalhe, porque acho que a gente pode confundir essa ideia com o antropocentrismo, né? O Rogers não está falando da centralidade do ser humano em relação a todos os outros seres, ou uma centralidade assim que fosse cósmica, né? Uma coisa de realmente colocar o humano no centro para compreender o mundo. Ele, que eu saiba, ele nunca se refere a esse tipo de questão, não é isso que o preocupa. Ele está pensando no mundo humano, no mundo, e quando eu digo de relações, isso em todos os níveis. Vocês viram que no finalzinho desse texto ele se refere até ao universo da política e das relações internacionais. Ele está dizendo, o mundo humano é o mundo das relações, né? Nós vivemos uns com os outros. Isso ressoa aquelas ideias lá filosóficas, né? Fenomenológicas de pensar o ser humano como ser com o outro ou ser no mundo. Então ele está dizendo que nesse meio humano, que então é o mundo relacional, é preciso dar uma centralidade a cada um desses seres humanos que constitui essa rede de relações como uma pessoa. E mais tarde vai ser importante compreender o que é que ele chama de pessoa. E isso para dizer, a gente não pode estruturar o mundo a partir de outro valor que não seja a pessoa humana. Por exemplo, não pode ser a partir do valor financeiro que a gente estruture o mundo humano. O mundo humano tem que ser estruturado a partir do valor central, que é a pessoa humana. Ele passa então a falar da sua própria história, conta que foi uma criança e um adolescente muito retraído, que ele não tinha muitos amigos, não se relacionava muito. Só a gente perceber que então esse tema da relacionalidade não foi algo presente sempre na vida dele. Muito ao contrário, ele vai dizer em determinado momento que pensa que de repente passa a se interessar muito por isso, exatamente por isso ter sido uma falta para ele. Algo que não fez parte da sua experiência, né, no período inicial da vida, mas que ele sentia como uma necessidade própria dele e que ele não tinha sido capaz de expressar ou de pedir ou de buscar que acontecesse, né? Então foi uma criança e um adolescente mais solitário. Só na juventude, já fazendo faculdade, é que ele passa a ser capaz, né, de fazer parte de ter grupos, e ele participando de um pequeno trabalho como estagiário ou monitor, alguma coisa assim. Ele diz que teve envolvido uma vez numa situação onde ele pensa que foi a primeira vez que ele, de alguma maneira, percebeu que as relações humanas poderiam contribuir para uma pessoa, que é a ideia da relação de ajuda, que ele vai estruturar depois. Hoje a gente não vai tratar tanto disso, mas é uma consequência natural do que ele fala aqui nesse texto, é se pensar que a relação humana, então, pode ser de ajuda para que uma outra pessoa melhore a sua condição no mundo. Melhore emocionalmente, melhore psiquicamente, enfim. Melhore relacionalmente também. Para quem lê o texto, sabe, eu não vou entrar aqui no detalhe do caso, mas ele fala, mesmo que o que ele chamou de ajuda lá fosse ainda alguma coisa muito pouco compreensiva em relação ao que é a pessoa e o que é uma pessoa humana precisa, mas de qualquer maneira ele lá, muito jovem,
percebeu que teria chance de, através de uma relação, ajudar a outra pessoa. Bom, conta também do primeiro relacionamento amoroso que ele teve, que acabou sendo, quando eu digo primeiro relacionamento, assim, de maior profundidade, intensidade, que acabou sendo com a pessoa com quem ele se casou e viveu a vida toda. Acho que viveu a vida toda. Não fui atrás também de ver os detalhes da biografia, mas ele conta que com essa moça, né, com essa pessoa com quem ele se casa, depois ele foi estabelecendo uma relação de muita troca, né, de muita conversa e troca existencial mesmo, de conversar sobre a vida, sobre a própria vida, os próprios desejos. E através dessa relação ele vai descobrindo mesmo todas esse universo enorme que pode ser uma relação humana aprofundada com uma pessoa, que era uma coisa que disso também ele não tinha experiência anterior. Bom, e ele conta que de repente, à medida que foi se abrindo, né, gostando de pensar e de pesquisar esse tema das relações, ele que tinha tido uma formação que passava por outras áreas, né? Ele não foi estudar psicologia diretamente. Nós estamos falando, gente, de 100 anos atrás, uma época também que as escolhas dentro de uma universidade elas eram muito mais cambiáveis, né? A gente não tinha núcleos assim tão separados como os de hoje. Era muito comum um estudante percorrer áreas diferentes. Parece que ele inicia pela agricultura e depois vai mudando, até que descobre que poderia transformar isso que tem o interessado tanto, que eram as relações humanas, a possibilidade de transformar isso em profissão, de fazer do encontro, né, do relacional a sua profissão. E foi assim que ele chega à psicologia, já em pós-graduação, e passa a pesquisar, né, junto a grupos de psicólogos, e aí ele foi descobrindo muitas coisas. E aí ele não era um pouco isso, né, que fez parte aí do princípio da sua vida, e faz uma enumeração de coisas que ele teria aprendido nesse primeiro momento, né, nas suas primeiras pesquisas na psicologia. A primeira coisa que ele diz é que descobre que partilhar com o outro era possível e enriquecedor. Então veja, isso a gente poderia quase pensar como uma obviedade, mas considerando a história de vida que ele conta, de ter sido alguém então que não tinha grandes relações no início da sua vida, mas considerando também o tempo histórico em que isso estava acontecendo e mesmo assim, mesmo parecendo ser um óbvio, eu penso que mesmo na nossa atualidade isso nem sempre é claro, né? Quando a gente diz, o ser humano vive com o outro, mas a nossa época ela está toda pautada por uma certa ideia de um individualismo em que cada um fica focado nos seus sonhos, né, dos seus desejos e naquilo que seria o melhor para si. E eu penso que às vezes essa ideia mesmo do que é uma partilha com o outro, a partilha da interioridade, dos pensamentos mais pessoais, pensamentos, sentimentos, desejos, isso é algo que nem sempre é de fato desenvolvido, né, no nosso tempo. E a gente fica pensando, eu sempre penso um pouco que parece que haver alguns pontos da história humana que não mudam muito, né? Então isso que para o Rogers ali na sua juventude, começando a exercer um trabalho em psicologia, é uma descoberta, eu acho que mesmo hoje pode ser uma descoberta para muita experiência pessoal, que é a ideia então de que é possível partilhar a sua intimidade, os seus pensamentos mais pessoais, os seus desejos com outra pessoa e que isso é sempre enriquecedor. Assim, isso alarga a vida pessoal. Falar de si, que é o que a gente se propõe a fazer na terapia, mas ele está falando das relações comuns também. Você pode ser com um amigo, com um namorado, com a família. É sempre uma coisa que nos faz, né, crescer por dentro, num certo sentido, alargar o espaço interno e se conhecer mais também. Aí, no segundo ponto, ele diz assim, que na relação de intimidade, e aqui ele está fazendo referência à relação com a sua esposa, ele percebe que aquilo que às vezes parece ser impossível de ser partilhado
quando finalmente é partilhado, acaba se revelando como mais importante e mais gratificante. É como se a negativa, né, aqueles pontos em que a gente pensa, nossa, isso eu não vou conseguir falar, ali está alguma coisa de muito importante que é legal até a gente ficar esperto, né, a esse sinal de quando se sente que não quer dizer de alguma coisa e de repente dizer isso pode ser sempre, como ele diz, gratificante ou também enriquecedor. E aí ele começa a falar de algumas coisas que vão ser muito importantes para a sua teorização mesmo na psicologia, que é a questão da confiança. Ele descobre que é possível confiar que um grupo, por exemplo, um grupo de trabalho, caminhe para a realização de experiências pessoais realizadoras. Essa questão da confiança, ela vai ser muito importante, porque é isso que vai acabar dando o ponto de partida para o que vem a ser a proposta mesmo do Rogers, que é a ideia de uma terapia não diretiva, né? Em que, ao optar por não dirigir um processo, eu estou colocando na outra pessoa a responsabilidade por conduzir esse processo. E para eu fazer isso, é preciso que eu confie que ela seja capaz. Então, ele está falando primeiro de grupos, mas depois vai dizer também, como um professor, um supervisor, é possível confiar no caminho pessoal do estudante, né? Não controlar todos os passos, né, aí num processo de supervisão ou de orientação acadêmica, né? E, por fim, ele descobre também, ou ele começa a acreditar que pessoas com problemas podem ser ajudadas. E ajudadas, né, o que vai vir dessa primeira percepção aí da possibilidade da ajuda é a possibilidade da ajuda pela relação, tá? Então, isso que vai, né, acabar se formando como um grande campo aí terapêutico do Rogers, vai se basear nesse princípio primeiro, que é da possibilidade de que a relação humana possa ser de ajuda. Aí ele volta a contar da sua história e vai dizer assim, quando quando está realmente formado como um psicólogo, como psicoterapeuta, ele começa, né, tem as suas primeiras experiências participando de grupos de atendimento, instituições mesmo, e aí passa a ter uma formação no que diz respeito diretamente à clínica, é uma formação que passa por um grupo onde o que se estuda mais é a psicanálise, e o outro grupo que ele chama de uma abordagem diagnóstico-prescritiva, que é o tipo de abordagem que se baseia na ideia de que é preciso formular um diagnóstico muito preciso e, a partir do quadro diagnóstico, construir aí um processo, um plano, né, um projeto de intervenção. E ele diz que mesmo não sentindo uma aderência pessoal muito grande a nenhuma dessas duas conduções, ou modos de condução, ele começa a atender e se sente muito emocionado com isso. Ele diz a primeira vez que ele percebeu uma mudança, né, no comportamento, no rumo da pessoa, ele sentiu ali alguma coisa pessoal muito forte, né, e percebe então que é por aí que quer caminhar. E ele diz o seguinte, que ele, até esse ponto, ele estava formado de uma forma clássica conservadora, que se fazia ali no seu tempo. Nos Estados Unidos, nós estamos falando da década de 20, 30 no máximo. Então, isso é muito tempo atrás. E ele confia muito no que chamava ali do aspecto profissional da tarefa. Ou seja, ele ainda acredita que é preciso manter uma distância, manter uma frieza, né, ser capaz de olhar para aquela pessoa que ele quer ajudar com muita objetividade. E é exatamente esse ponto que vai sofrer uma grande transformação. Veja só o que nós estamos fazendo aqui, acompanhar a transformação do pensamento do Rogers, mas entendendo que isso não é um problema só dele. E se ele escreve dessa maneira e coloca isso como um capítulo de um livro, é entendendo que essa mudança que se passa nele vai ser responsável
por inaugurar, por criar um novo campo mesmo dentro da psicoterapia, um campo muito grande, muito importante, que teve um alvorecer enorme ali, né, principalmente nos anos 60 e 70, mas que ainda é vivo até hoje. A gente depois é possível encontrar muitos textos contemporâneos de pessoas que trabalham nessa linha humanista existencial. Estou querendo dizer para vocês, esse universo todo está vivo ainda. Pode não ser muito grande, vocês não vão encontrar muitos terapeutas se definindo assim, mas ele não desapareceu e existem sim núcleos de pessoas, acho que em todas as cidades do Brasil, trabalhando com essa tendência. Então, perceber a mudança de compreensão que se passa nele é importante para perceber que é como se isso fosse uma microcena do que vai se dar no campo mesmo da psicologia, ou principalmente da psicoterapia da época, e que fica para nós até hoje. Então, exatamente essa percepção do que é o profissional em relação ao trabalho com pessoas, que vai sofrer aí uma grande transformação na compreensão dele e que vai fazer com que ele passe a repensar e a construir um modo próprio de pensar e de fazer a psicologia. E aí ele vai dizer, aconteceram alguns incidentes que acabaram gerando nele essa mudança de perspectiva. Aí ele cita uma época em que trabalhava num local que atendia adolescentes, ele fala crianças, mas fala também sobre meninos com algum tipo de problema com a justiça, né, com comportamento aí social, com alguma questão. Então, por isso eu pensei que deveriam ser crianças mais velhas, né, adolescentes, mas ele não entra nesses detalhes, não. E aí conta de uma mãe que ele atendia, que ficou muito tempo atendendo na tentativa de ajudar, de encaminhar a conduta dela com o filho, de gerar alguma mudança ali naquele comportamento, e que ela nunca se abria, até que, por fim, depois de vários encontros, ele disse para ela que, né, percebia que eles não estavam conseguindo avançar, né, nem gerar nenhuma mudança, e estava ali encerrando aquele processo, ela estava quase indo embora, quando ela resolve perguntar se a clínica fazia também o aconselhamento de adultos. E aí ela retorna, né, para a sala, pelo que eu entendi ali mesmo, naquele momento, e começa a falar de si. E o Rogers conta que ficou tão surpreso com aquilo foi tão inesperado, que ele não tinha mais, ele que vinha sempre com planos e planejamentos para o que fazer nos encontros, naquele momento, exatamente pela surpresa da situação, ele não sabia o que fazer e ficou mais calado, né? E se pôs na posição mesmo da escuta e no deixar que ela conduzisse a coisa. Isso aconteceu porque ele de fato não sabia o que fazer. Ele não estava preparado para aquela reação inesperada e para aquele desejo de falar de si que ela acabou manifestando. Veja que isso foi, a gente percebe aí a abertura do Rogers para perceber uma mudança nele e perceber a importância disso. Porque ele conta que a partir daí esse processo caminhou muito, ela conseguiu mudar a compreensão do filho e muita coisa se passou, né? Muita coisa aconteceu a partir dessa mudança de atitude que veio dela, mas que foi aceita e foi recebida pelo Rogers, como, né, que passa a ser então o terapeuta dela. E ele é como se ele de repente percebesse, nossa, é possível não conduzir, né? É possível não ser o controlador do processo. E aí isso vai ser o início para ele de uma questão, de uma pergunta sobre isso, e que vai acabar estruturando então a sua proposta nessa direção do não direcionamento. Ele fala também que teve contato através de alguém que trabalhou com ele com a terapia relacional do Otto Rank. Na conferência de terça-feira a gente falou do Rank, porque o Rolomei também citou o Rank, e eu vi que pelo menos quem estava participando da aula nunca tinha ouvido falar dele. Eu não conheço muito o Rank, mas ele é muito conhecido pela teoria que ele formulou sobre o trauma do nascimento. Ele considera que todos nós temos, todo o nosso sofrimento psíquico tem alguma relação com aquilo que teria sido o primeiro trauma
de toda pessoa humana, que é o nascimento, entendido então como doloroso e traumático. E aí, a partir dessa ideia, que a gente não vai aqui entrar, né, nessa consideração do mérito dessa teoria, mas eu sei que a partir dessa ideia ele acaba estruturando também um modo de fazer terapia, de trabalhar com as pessoas. Só um detalhe, o Rank também era mais um dos formados pelo Freud, né? Ele teve um início de vida aí na psicanálise, depois rompeu e passa a estruturar o seu próprio pensamento. E ele começa a atender, a trabalhar clinicamente de um modo que ele próprio chamava de terapia relacional. E aí o Rogers tem contato com isso e ele diz o que o Rogers fazia, o que o Rank fazia na sua prática, ainda fala assim, não tanto na sua teoria, mas na sua prática pareceu para o Rogers muito instigante, muito interessante, que é realmente o foco na relação, né, no encontro terapêutico. Ele começa também a gravar entrevistas, gravar atendimentos clínicos. No contexto educacional, estou chamando aqui de contexto educacional, que é como professor, ele passa a fazer análise de entrevistas gravadas e ao estudar o que ele próprio vinha fazendo, talvez de forma intuitiva, e que outros também psicólogos vinham fazendo, ele começa a teorizar e a descobrir mesmo a ideia da técnica não diretiva. O Rogers tem muitas publicações que se referem a análises de estudos desse tipo, milhares de horas de atendimento clínico gravado, que ele analisa, né, de modo sistemático, científico, e ele acaba percebendo, né, aqui eu estou falando um pouco mais do que está no texto específico, que é a percepção de que quase todos não, de que sempre um processo com mais sucesso, em que a própria pessoa em terapia percebia a si mesma como tendo vivido um momento de transformação, isso se dava sempre nos atendimentos em que a relação se colocava nesse modo do não direcionamento, em que era dado espaço de liberdade à própria pessoa de conduzir o seu processo e que não importava muito quais eram as técnicas usadas. Então ele começa a afirmar que o mais importante de tudo é ser capaz de propiciar um ambiente em que a pessoa sinta confiança, ou seja, que tenha segurança pessoal para iniciar esse processo de busca de si mesmo, a gente pode chamar. Daqui a pouco a gente volta nisso, mas ele começa a perceber, passando a analisar trabalhos já feitos, né, trabalhos clínicos já feitos. Isso quer dizer o quê? É como se as pessoas intuitivamente, né, os terapeutas ali, ou ele próprio, já estruturavam seu trabalho clínico de modo a enfatizar a relação e se propiciar de um espaço aí de confiança e aceitação para a pessoa em terapia. Isso que era então intuitivo começa a ser colocado pelo Rogers como resultados de estudos. Tudo que ele vai teorizar parte dessa observação. Seja a observação direta de si mesmo enquanto terapeuta, dos seus próprios processos, né, de atendimento, seja na análise dessas entrevistas gravadas, que eram de atendimentos dele e de outras pessoas, e alguns estudos depois que vão se organizar de forma mais direcionada mesmo, estudos, tá? Não os atendimentos. E a conclusão que ele vai chegar é sempre a mesma. E ele vai viver muito, trabalhar até o fim da vida e nunca vai deixar de afirmar isso, né? Que então o que provoca a mudança pessoal não é a técnica em sentido positivo, né? De intervenções de tal ou tal tipo, mas sim a estrutura desse relacional que vai então fornecer ou fazer uma ambientação para a pessoa em terapia que possibilita a ela a entrada em si mesma. Então, ele continua aqui dizendo que
isso que ele começa a perceber em relação aos contatos individuais, né, especificamente psicoterapêuticos, isso pode ser pensado e realizado mesmo, experimentado, em relação a grupos de estudantes, a grupos, né, dentro de instituições, equipes de trabalho. O que é isso? É esse propiciar, então, da confiança na relação, a ideia do não direcionamento. Então, ele vai falar muito sobre a ideia do que seria um líder. E pensa, não, um líder é aquele que realmente consegue liderar um grupo, é aquele que quase que desaparece ali no meio do grupo, sendo capaz de compartilhar a responsabilidade da liderança. Enfim, isso se baseia na ideia de que a pessoa humana, seja sozinha, seja em grupo, é capaz de se colocar no movimento da realização pessoal ou do seu grupo ou do seu coletivo. Enfim, aí ele vai dizer nesse momento, ele vai descobrindo que isso que ele está começando a elaborar não é um método, é antes uma filosofia de vida e de relacionamento. Por isso ele chama, né, esse capítulo da sua filosofia do relacional. Esqueci como é que é exatamente o título do capítulo, deixa eu conferir aqui. Ele vai dizer assim, é minha filosofia das relações interpessoais e como ela se desenvolveu. Ele está chamando isso de filosofia, então já falei no início, né? Porque revela para ele uma mudança no modo de compreender mesmo a vida humana. Então, aí ele faz para nós, nesse momento do texto, um resumo do que seria essa nova percepção, que vai ser muito reelaborada ao longo da sua vida. A gente está falando aqui, ele está contando do início, né, da descoberta disso, mas essas primeiras descobertas é o que vai se manter sempre na sua teoria. E isso se baseia principalmente na ideia da confiança. Então, é a confiança na capacidade das pessoas de descobrirem o que são as suas questões, os seus problemas e encontrar soluções para eles. Mas isso só vai acontecer se ela estiver num ambiente de confiança e segurança. Então, assim a gente compreende. Então, se nós temos essa tendência, né, por que muitas e muitas vezes isso não se dá? E pessoas humanas, com muita frequência, se veem emaranhadas em situações conflitivas, em sofrimentos pessoais infinitos e tal. Mas é porque não encontraram esse tal ambiente de confiança e segurança, que é então o que deve ser criado na psicoterapia. Eu estou dando ênfase à psicoterapia, que acho que é o que talvez mais interesse para nós aqui, né? Nessa disciplina, né? Nessa vertente aí dentro do curso de vocês. Mas ele está pensando também em todas as relações. Veja que a gente pode pensar que isso é uma postulação muito simples, né? Talvez quase que ingênua, assim, mas eu queria só pedir para vocês nunca esquecerem essa ideia de que o Rogers trabalha a partir da observação. Então, ele não tem nenhuma grande elaboração em termos filosóficos ou mesmo conceituais, mas o que ele fala não saiu da sua própria cabeça nesse sentido. A postura dele é científica o tempo todo. Porque o que ele vai dizer e afirmar vai estar sempre baseado, seja na observação clínica ou em estudos mesmo, estudos científicos, né, experiências organizadas, no sentido de compreender o que é a psicoterapia. Então, ele não está criando uma psicoterapia, ele parte da ideia de que ali quando ele começa a estudar, já existe esse campo da psicoterapia, que foi inaugurado pelo Freud, algumas décadas antes. E fala isso, e já existe a experiência positiva de muitas pessoas de realmente experimentarem transformação e crescimento ao se submeterem a psicoterapias. Diante desse fenômeno, que é a possibilidade, então, de um ser humano ser ajudado por outro, ajudado em sentido profundo, e até no sentido de se livrar de sintomas, né, sintomas do nível aí do psíquico, ele vai se perguntar o que é isso, como é que se passa esse processo. E o Rogers vai dedicar a sua vida a realmente buscar compreender e construir uma teorização
em cima disso que se apresenta a ele como um fenômeno mesmo, como um fato, uma realidade da vida, que é o processo psicoterapêutico ou os processos grupais. Então ele vai falar também na confiança, né, confiar então na capacidade de pessoas, né, se desenvolverem, mas também na capacidade de uma equipe de trabalho assumir funções, né, assumir responsabilidades de modo autônomo. Isso diz respeito àquela ideia que eu falava, né, de que então um líder pode ser, ele pode delegar funções e responsabilidades dentro de um grupo que se entenda dessa maneira, e daqui a pouco ele vai voltar a isso, dizer desde que tenham sido estabelecidas relações dentro do grupo, relações profundas e de confiança mútua. Confiança também na possibilidade de experimentar, sabe, de oferecer esse espaço de autonomia e liberdade que ele já pensava em relação a pessoas individuais, a grupos de trabalho, mas também a grupos de estudantes. Veja, oferecer responsabilidade, espaço para o próprio desenvolvimento, é oferecer espaços de liberdade, né? Então, a ideia da liberdade sempre vai voltar para a gente aqui em todo o campo humanista existencial. Nisso, a gente já pode ir percebendo que na sua teorização sobre a terapia, né, uma teoria que está ali se desenvolvendo para o Rogers, o mais importante, o foco principal da formação de um terapeuta para o Rogers se coloca numa formação pessoal, que diz respeito ao desenvolvimento de atitudes pessoais, e não tanto a um conhecimento técnico-teórico. Então, claro que não quer dizer que não se precise estudar também, né, para chegar nessa possibilidade de ser um terapeuta humanista, mas muito mais importante é o processo pessoal, né, do desenvolvimento de atitudes, porque são as atitudes que vão ser capazes de criar o tal ambiente, né, de confiança e segurança, onde o outro, né, que ali chega vai se sentir seguro para desenvolver o seu próprio processo. Daqui a pouco ele vai falar do que aconteceu com ele mesmo em relação à busca de si mesmo, mas eu acho que aqui a gente pode introduzir isso também, que nesse desenvolvimento de atitudes está implicado também que o próprio terapeuta precise passar por um processo de autodesenvolvimento. Eu acho que hoje a gente diria sem muita dúvida é preciso passar também por um processo próprio de terapia, né, para que se desenvolva em si mesmo essa confiança também. Deixa para voltar nisso daqui a pouco, porque ele vai dizer da importância da confiança em si mesmo. Bom, aqui ele vai dizer que então teve um momento que ele conheceu as obras filosóficas do Buber, Martin Buber e Soren Kierkegaard. Veja, quando ele descobre esses autores, esses são dois nomes importantes aí como esse fundamento filosófico do campo existencial humanista. São dois autores que eu trato na disciplina do 6º período, onde eu tenho, né, as duas experiências que eu tive lá. Foi o momento que eu escolhi para tratar dos filósofos, porque eles são muito importantes nesse campo. E esses dois autores fazem parte daqueles que eu acho que tem que ser estudados por quem quer conhecer melhor esse campo, né, das psicologias existenciais humanistas, mas que esse campo dialoga muito de perto com a filosofia, e é preciso conhecer um pouquinho dos textos dos filósofos. O Buber é um autor judeu pouco conhecido, mas que escreve muito sobre o que ele chama da relação eu-tu, que diz respeito então ao encontro humano, né, entre duas pessoas. Ele vai ser citado por alguns psicólogos, pelo próprio Rogers sempre, e também por um outro psicólogo americano chamado Heissner, que também é pouco conhecido, mas tem um livro muito interessante. E o Kierkegaard, citado por muita gente, estudado até hoje. Existe um grupo de psicoterapia existencial no Rio que estuda muito o Kierkegaard. Esqueci agora o nome, se alguém tiver curiosidade depois eu busco.
E estou dizendo assim, então pessoas contemporâneas que estão fazendo atendimento e estudos hoje e que se referem muito diretamente, né, a essas filosofias. E quando Rogers conhece essas obras, ele se reconhece nelas, ele entende que aquilo que ele está fazendo tem a ver com aquilo que os filósofos já diziam, esses filósofos, de alguma maneira, né, diziam, e eram ideias que já estavam sendo apropriadas pelos psicólogos ou psiquiatras europeus que começavam também a estruturar mais ou menos na mesma época, o campo da psicologia existencial. Aqui eu vou ler um trechinho que eu acho que ele é muito significativo para a gente entender esse encontro. Veja, o encontro do Rogers com a obra de Buber e Kierkegaard é um dos pontos do encontro entre a corrente humanista e a corrente existencial. Então, aqui estou lendo duas frases aí do Rogers. Foi a época em que, impelido por meus alunos, conheci Martin Buber, a princípio através de suas publicações e depois pessoalmente, e Soren Kierkegaard. Senti-me tremendamente apoiado em minha nova abordagem, que, para minha surpresa, era um ramo de fabricação caseira da filosofia existencial. Olha que expressão interessante que ele usa, né? Um ramo de fabricação caseira. Ele está dizendo, então, aquilo que ele fez ali, que ele estava fazendo, sem conhecer essas filosofias, acabava sendo um eco delas. Ele descobre que o seu trabalho, todo ele é ancorado só na observação, no princípio, sem nenhuma preocupação com fundamentação filosófica, né? A escola do Rogers é norte-americana, ela é mais pragmática, mais objetiva, então isso não parecia importante a princípio para ele, mas quando conhece essas obras, descobre que aquilo que ele está fazendo é um ramo da filosofia existencial. Veja, ele não está se colocando aqui como um filósofo, por isso ele está dizendo, né, para surpresa dele, ele chama isso de um ramo de fabricação caseira. Essa fabricação caseira, a gente acho que é possível entender, né, o que ele está aludindo. Ele está falando, ele não está fazendo exatamente uma filosofia, mas é um raminho, é um fruto disso também. E isso aqui deixa muito claro, né, a ideia, quando eu insisto em dizer para vocês, que eu acho que também é a ideia do Adriano Furtado, que afinal de contas o campo, hoje a gente pode olhar para esse campo todo humanista existencial como formando uma unidade, porque há muito mais semelhanças do que diferenças. Vocês lembram que isso foi uma questão lá na nossa primeira atividade avaliativa, que eu pergunto para vocês, e estou deixando claro mais uma vez a minha posição pessoal, é que a gente pode pensar nesse universo como tendo uma unidade, é um campo só, com diferenças, claro, como tem diferenças dentro do campo da psicanálise, dentro do campo da comportamental, mas que as semelhanças são muito maiores. E isso aqui, então, aquilo que parecia muito diferente, que era um grupo de psicólogos nos Estados Unidos estruturando uma nova teoria através da experimentação prática ou da observação clínica, sem nenhum contato com filosofias. E o outro campo, né, um outro grupo de psiquiatras europeus trabalhando a partir, tendo sido formados na psicanálise e depois passando a transformar o próprio pensamento através das filosofias, principalmente do Russell e do Heidegger, mas com a influência desses aqui também, Kierkegaard principalmente, e Buber algumas vezes. E de repente isso se descobre como muito parecido. Como dizer assim, aquelas conclusões a que o Roger estava chegando através da sua observação se casou muito bem com aquilo que vinha por uma experiência psicanalítica e filosófica de alguns autores da Europa, principalmente o Binswanger e o Medard Boss. E o autor que a gente viu na semana passada, o Rollo May, que também é um representante desse casamento. Né? Eu disse semana passada, vou dizer de novo agora, porque o Rollo May é formado nessa escola humanista, mas sempre pessoalmente se interessou muito pelas filosofias da existência. Bom, eu não me lembrava dessa afirmação tão clara assim do Rogers sobre isso, e quando eu reli isso, né, preparando a nossa aula, fiquei muito satisfeita de ver ele falar dessa maneira, muito feliz com esse modo como ele próprio se reconhece
e declara tão claramente o seu reconhecimento nessa corrente filosófica. Nesse ponto, logo depois de contar, então, da sua experiência aí filosófica, ele fala sobre o que seria um processo terapêutico pessoal dele próprio e que foi muito importante para que ele descobrisse em si mesmo aquilo que ele vinha apontando como necessário de ser descoberto no outro, que é a confiança. Então, lembra que eu tinha falado sobre a formação do terapeuta, que tem a ver com atitudes, mas tem a ver também, muito primordialmente, com isso. Se um terapeuta vai trabalhar a partir da ideia de confiança em que o outro possa se desenvolver, é completamente necessário que ele descubra esse movimento em si mesmo, né? Que ele perceba, que ele descubra a confiança em si, a confiança na própria possibilidade de se autodescobrir e autodesenvolver a partir de um caminho pessoal de busca de si mesmo. Bom, ele faz um relato nesse ponto sobre o início do seu trabalho com grupos, e aí fala de uma experiência de fracasso que ele tem, mas é um fracasso que vem reforçar a sua ideia, né, do que é o primordial de qualquer trabalho desse tipo, que é a confiança e a criação de relações interpessoais baseadas nessa ideia mesmo de confiança e de possibilidade de troca, né, entre uns entre os componentes ali do grupo. Então ele conta de uma experiência com um grupo em que ele muito rapidamente, apressadamente, ele era o líder e ele delegou funções para as outras pessoas, mas fez isso sem que se tivesse antes realmente construído um laço relacional forte, né, em que se sentisse a confiança e a abertura naquela relação. Então, delegar funções para um grupo que não está estruturado relacionalmente, né, como grupo, nesse sentido do grupo que se faz a partir das relações, aquilo não funcionou, o grupo se desestruturou, e aí ele conta que quando ele então quis retomar para si a condução, a liderança, foi pior ainda, e o trabalho acabou não funcionando. Então, isso que ele conta como uma experiência de fracasso, ele está querendo mostrar que fez reforçar para ele que é preciso levar a sério isso que foi descoberto por ele como um pré-requisito mesmo para se fazer isso que ele está chamando, né, de uma delegação das funções, mas que diz respeito a não dirigir, a deixar que o outro conduza o próprio processo. Isso só vai acontecer se essa pessoa se sentir de fato segura e amparada por uma atmosfera relacional, né, num ambiente em que a relação interpessoal esteja plenamente estabelecida. Isso quer dizer para nós, para o processo psicoterapêutico, o primeiro momento é sempre esse, né, de estruturar uma relação de confiança, né, e de segurança para a pessoa que chega. Sem isso, nenhum trabalho vai ter chance de se desenvolver. E a gente pode dizer ao contrário, toda vez que um trabalho, de fato, um trabalho terapêutico, tem sucesso, é porque houve o estabelecimento de uma relação interpessoal de confiança. E no final ele volta a falar um pouco sobre o Buber e também sobre Lao Tse, um pensador oriental. Ele fala que algumas pessoas disseram para ele que o que ele fazia se parecia muito com tendências orientais de pensamento e de proposta mesmo de atitudes, de ajuda. E aí ele fala que começa a estudar um pouquinho disso, por curiosidade, e realmente encontra no Lao Tse um pensamento, né, uma obra que o ajuda muito, que ele se reconhece também nela. E aí ele diz que, ancorado no Buber, mais uma vez, e no Lao Tse, ele chega ao que ele considera a formulação central de toda a sua teorização, o campo a partir de onde ele vai desenvolver mesmo a terapia centrada no cliente ou a terapia não diretiva, que é a ideia de que um líder, um guia de trabalho, veja, sempre ele está falando também em relação a grupos, né? Ou um psicoterapeuta não deve interferir no caminho do outro. Tá? Deve tão somente ajudá-lo. Ajudá-lo em quê? Na sua libertação pessoal. A libertação diz respeito a
libertar-se daquilo que o impede de realizar a sua própria pessoa, né? Então, a libertação é a descoberta ou o encontro do caminho que vai o conduzir para si mesmo, né? Conduzir-se a si mesmo significa encontrar a possibilidade de realizar na concretude do mundo o que é a sua própria pessoa. Ele chega a dizer uma frase mais ou menos assim, né? Libertar a natureza e o destino de cada um. Portanto, né, o processo terapêutico é então o espaço do não direcionamento, da não interferência, do não comando, da não imposição, né, que ali então a outra pessoa, o paciente ou o grupo de trabalho possa se descobrir como capaz, né, possa descobrir a si mesmo e ao seu próprio caminho de direção a si mesmo, né? Se a gente não vai dizer não é um encontro nunca acabado, então não é então de repente eu poder dizer quem eu sou, se trata antes de descobrir qual é o atalho, qual é o caminho que me leva ao movimento da realização de mim mesma. Ou, né, usando a expressão muito usada por vários autores desse campo, que é realmente se colocar, se descobrir no caminho, no movimento do tornar-se si mesmo. Veja que então essa busca de si, ou se colocar nesse caminho, não é algo que possa ser acabado de modo definitivo nunca. Ele é sempre um fazer-se. Então, o si mesmo de uma pessoa nunca vai poder ser definido, né? Você nunca completa completamente o seu quadro ou sua pintura pessoal. Ela é o processo da vida mesmo. Mas importa perceber se está nesse caminho ou não. Ou se a gente, usando uma expressão que ele não vai usar aqui, mas que a gente vai encontrar algumas vezes, né, em outros autores, você está no caminho da autenticidade ou da inautenticidade, né? Você está ancorando a sua vida num caminho próprio seu ou tem a sua vida completamente guiada por outros líderes, né? Por pessoas ou situações ou instituições que vêm e interferem, né? E interferir, então, é um aprisionar, por isso a ideia da libertação, libertar-se pessoalmente, é não estar mais aprisionado naquilo que te conduz, é descobrir a possibilidade de uma autocondução. Mas veja, não vamos esquecer que ele não vai falar muito claramente disso que eu vou falar agora, mas ele aponta, ao enfatizar o relacional, a gente se protege contra qualquer perspectiva que fosse aqui individualista. Porque se trata de descobrir o meu próprio caminho, mas em relação, vivendo sempre nesse mundo que é o mundo humano, que é o mundo do relacional. Ou seja, o caminho individual não é algo que possa se desligar do mundo ou das relações com os outros. Tá? Para a gente dar uma protegida, acho que isso aqui é uma questão ética importante desse campo todo, que não se trata de sair por aí realizando o próprio desejo a despeito do que pensem os outros ou do que, não é nem do que pensem, né, do que se possa causar nos outros. Né? Isso vai ser mais compreendido na medida que a gente aprofundar aqui as ideias desse campo nas outras disciplinas. E por fim, ele conclui não, porque a conclusão mesmo ele vai fazer uma referência ao mundo da política, que isso aí eu vou deixar para vocês lerem sozinhos e pensarem, ainda mais pensando que esse livro está escrito aí há uns 50 anos atrás e para a gente tentar pensar como é que está o mundo hoje, e é um ponto que parece que o Rogers teria sonhado demais, né? Mas, parênteses, prefiro não entrar nesse momento muito nisso, a gente pode conversar na conferência. Mas o que eu penso que é a conclusão mesmo, em termos, né, do que importa para nós aqui, é que ele vai dizer que toda essa elaboração que ele vai fazendo, ele considera como uma prova de que os seres humanos têm a tendência à autorrealização, que foi o que a gente tratou com Maslow 2 semanas atrás, né, um texto mais específico sobre o que seria essa tendência ao crescimento humano. Pois bem, é isso, pessoal. Espero vocês para conversar sobre esse texto, sobre essas ideias, sobre a impressão de vocês, né, na próxima terça-feira.